livro Ensina-nos a Orar, autor Billy Pinheiro. Capítulo 8. Obstáculos às orações, por que a resposta não vem ou é demorada? Algumas vezes, estamos em oração, e parece que a resposta demora a chegar. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como mencionamos anteriormente. Em algumas ocasiões, nossas orações são atendidas de forma imediata, como um relâmpago. Porém, outras vezes, a resposta favorável demora a se manifestar, ou mesmo poderá ser negativa. Há dois motivos básicos: pecados e oposição do diabo. O primeiro ponto é que nossas orações podem ser impedidas por nossos próprios corações, que nos condenam devido a algum pecado ou algo que não estamos observando na palavra de Deus. O segundo ponto que pode impedir ou atrasar a resposta às nossas orações é a ação demoníaca, a influência maligna. Satanás se opõe às respostas de Deus às nossas orações, e veremos isso com clareza. Neste capítulo, gostaria de explorar esses dois motivos, vendo quais são os ensinos e instruções da palavra de Deus. Pecados impedindo as respostas às orações. Uma das chaves para orar de forma eficaz é manter a confiança em nosso coração. No entanto, a presença de pecados não confessados em nossas vidas pode abalar essa confiança. É importante compreender que, graças ao sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Portanto, não devemos permitir que nossos pecados se tornem obstáculos para Deus responder às nossas orações. A demora na resposta às nossas orações pode estar relacionada à falta de confiança presente em nossos corações, causada por pecados não confessados. No entanto, ao compreender o perdão disponível através do sangue de Jesus e ao confessarmos nossos pecados, imediatamente podemos restaurar nossa confiança e nos aproximar de Deus com fé renovada. A maneira de restaurar nossa comunhão e confiança diante de Deus é simples. Se o Espírito Santo revelar algum pecado em sua vida, arrependa-se e não hesite em confessá-lo imediatamente diante do Senhor. Lembre-se de que, ao confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. E pela fé, receba o perdão e a purificação de imediato. Não precisa esperar uma semana, um mês. É imediato. Aleluia! Portanto, recupere sua confiança e aproxime-se do Senhor com fé renovada. Para essa primeira grande barreira, pecado no nosso coração, selecionei vários versículos que apresentarei a seguir. Não quero que você fique com o coração pesado. Ao contrário, veja isso como se a palavra de Deus estivesse te fornecendo uma oportunidade de examinar o seu coração, para que você perceba se ele está correto ou não. Se você perceber que tem cometido algum dos pecados que serão citados imediatamente ao se aproximar do Senhor em oração, arrependa-se, confesse seus pecados e receba o perdão. E assim, em Cristo Jesus, tenha confiança. Como já mencionamos antes, quando oramos, devemos confiar em Deus, nosso Pai, pois da mesma forma que o Pai fez com o filho pródigo, Deus também será conosco. O filho pródigo estava em total miséria, desprezo e desobediência. Mas quando ele se arrependeu, ele voltou para seu pai, que o recebeu alegremente. É nesse estado de coração que devemos estar. Se algo o acusa em seu coração, vá diante do Senhor, pois a própria palavra do Senhor nos diz, em 1 João 3:20 e 1 e 22, que, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Portanto, se o seu coração o acusa, lembre-se de que Deus é maior do que essa situação em seu coração. Agora, falando de modo muito pragmático, quais são as coisas que podem impedir nossas orações? Se você fizer uma lista, verá que há muitas coisas identificadas na palavra de Deus. E vamos conhecer algumas a seguir. 1. Desobediência. Quando você lê o Antigo Testamento, percebe que o povo de Deus não era ouvido porque estavam desobedecendo ao Senhor. Por exemplo, Deus disse a eles que entrassem na terra e a possuíssem. Mas eles desobedeceram, estavam incrédulos e começaram a desobedecer ao Senhor. Por causa disso, Deus disse que apenas Josué e Calebe entrariam na boa terra.
toda aquela geração pereceria no deserto. Eles mudaram de ideia e foram chorar e implorar ao Senhor. Mas Deus não ouviu a oração deles. Deuteronômio 1:45 diz: Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém, o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Portanto, se sua vida está marcada pela desobediência a Deus, suas orações podem ser impedidas. Se você percebe que está desobedecendo a Deus, imediatamente se arrependa e confesse o pecado de desobediência diante do Senhor, e o Senhor ouvirá suas orações. Isso porque Jesus já levou sobre si os seus pecados. No entanto, isso não deve ser um incentivo para continuarmos pecando. Se você se encontra em erro, vá até Deus, confesse e acerte sua conduta, então Deus responderá às suas orações. Devemos manter a nossa confiança ao chegarmos diante do Senhor. 2. Ocultando pecados. O Salmo 66, 18 e 19 diz: Se, no coração, eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Assim, não fique contemplando o pecado em seu coração. Corrija a situação e volte-se para o Senhor com total confiança. Às vezes o Espírito Santo já apontou o pecado em nosso coração. Sabemos que estamos em pecado e queremos encobri-lo, mas o caminho de vitória é nos arrependermos e confessá-lo ao Senhor. 3. Falta de misericórdia com os necessitados. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13. Este verso nos chama a atenção para o fato de que, se alguém não atender ao clamor do pobre, que é necessitado, ele também não será ouvido. Se você está orando ao Senhor para prosperá-lo no seu caminho, na sua vida profissional, para a bênção da provisão, lembre-se disso. Ele o ouvirá se você também estiver ouvindo o clamor dos necessitados. 4. Mãos cheias de sangue. O profeta Isaías nos faz uma advertência séria. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Isaías 1:15. Na Nova Aliança, o apóstolo João também enfatiza que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3:15. Portanto, se nutrimos ódio em nosso coração, isso pode estar impedindo nossas orações. Devemos confessar, abandonar o ódio, e Deus certamente responderá às nossas orações, pois em Cristo Jesus, por meio do seu sangue, todas as coisas são reconciliadas, e nossos pecados são perdoados. Isso pode estar obstruindo as respostas de Deus às nossas orações. Não porque Deus não deseje responder, mas é porque o nosso próprio coração nos acusa. Quando nos aproximamos de Deus sem confiança, com incredulidade e dúvida, Ele não responderá às nossas orações. Portanto, é crucial que mantenhamos nossos corações limpos e resolvamos essas questões diante de Deus. Lembre-se, a falta de perdão e o ódio podem ser obstáculos para recebermos as bênçãos de Deus. Portanto, busque a reconciliação, jogue fora o ódio e mantenha seu coração puro diante do Senhor. 5. Não ouvir o que Deus nos fala pela sua palavra. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. Quando desviamos nossos ouvidos da palavra de Deus, recusando ouvi-la, corremos o risco das nossas orações serem abomináveis ao Senhor. Veja também a advertência do Senhor através do profeta Zacarias. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 7:13. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que jamais caiamos nessa situação. 6. Ânimo inconstante. E com dúvidas, outra coisa que pode impedir nossas orações é a dúvida. Quando oramos a Deus em dúvida, não receberemos o favor do Senhor. Tiago nos ensina isso claramente em Tiago 1:5-8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas
Não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Isso significa que, se estamos em dúvida enquanto oramos, estamos como ondas instáveis do mar, indo e vindo, sem direção clara. Uma pessoa assim não deve esperar receber algo do Senhor. Portanto, nossa vida diante do Senhor deve ser marcada pela confiança e fé, e não pela dúvida. É verdade que às vezes não sabemos qual é a vontade específica de Deus em determinada situação, mas quando oramos, devemos crer que Ele responde. A Bíblia nos ensina que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. Portanto, quando você vai até o Senhor, mesmo que não saiba se o que está pedindo está de acordo com a vontade de Deus, você deve ir com fé, acreditar que Ele é generoso e que responde às suas orações. No entanto, é importante que, ao mesmo tempo, você se submeta à vontade de Deus. Você pode dizer: Senhor, isso é o que eu desejo, mas acima de tudo, que a tua vontade seja feita. Assim como Jesus fez ao dizer: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Portanto, não deixe a dúvida impedir suas orações. Ore com fé, crendo na generosidade de Deus, e esteja disposto a aceitar a sua vontade acima de tudo. 7. Pedir mal. Outro fator que pode impedir que nossas orações sejam respondidas é quando pedimos de maneira errada. Tiago aborda isso em Tiago 4:2 e 3, onde ele diz: nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Às vezes, nossos pedidos não são honestos diante de Deus e, portanto, não são justos. Em vez disso, são egoístas e voltados apenas para a satisfação de nossos próprios prazeres. Para ilustrar, imagine uma criança que deseja um brinquedo, mas em vez de pedir um brinquedo simples, ela pede um brinquedo extremamente caro, talvez até feito de ouro. O pai pode não conceder esse pedido extravagante, mas certamente daria o brinquedo simples. Se o menino precisa apenas de uma bola para se divertir, por que pediria uma bola banhada a ouro? Às vezes também fazemos pedidos para impressionar os outros, em vez de serem pedidos genuínos. Isso também é pedir de maneira errada. Você precisa de uma casa para morar com sua família, mas por vaidade, você ora a Deus para que Ele te dê uma mansão. Devemos evitar fazer tais pedidos egoístas. Eu creio que você esteja entendendo o que estou escrevendo. Às vezes, o nosso pedido não é justo diante de Deus. É um pedido para satisfazer os nossos próprios prazeres. E então pedimos coisas apenas porque queremos ser notados pelos outros. Não pensamos mal. É essencial corrigir nossa atitude ao fazer pedidos a Deus, evitando pedidos egoístas, injustos ou destinados apenas a impressionar os outros. 8. Maridos que não tratam as esposas com dignidade. Para os homens que são casados, a palavra de Deus tem uma advertência muito importante. Ela enfatiza a importância de tratar as esposas com dignidade. Veja o que 1 Pedro 3:7 nos lembra. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Você, que como eu, é marido, lembre-se de que suas orações podem ser interrompidas por não tratar sua esposa com dignidade. 9. Incredulidade. Um ponto importante que a palavra do Senhor enfatiza é a incredulidade, que muitas vezes está ligada à dúvida e pode impedir que recebamos o que é justo e bom, algo que Deus deseja nos dar. A incredulidade não permite que possamos desfrutar plenamente do que já nos pertence em Cristo. Isso ficou claro quando Jesus foi a Nazaré, onde ele morou, e a Bíblia relata que ele ficou admirado com a incredulidade das pessoas lá, o que impediu que ele realizasse muitos milagres nesta cidade. Então apenas curou alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Veja Marcos 6:1-6. Veja, a nossa incredulidade pode limitar a Deus naquilo que Ele deseja fazer. Os moradores de Nazaré limitaram a Jesus, impedindo que ali se manifestassem muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A incredulidade é um bloqueio para as respostas de Deus,
É essencial entender que a incredulidade pode nos afastar do Deus vivo. O livro de Hebreus nos alerta para tomarmos cuidado para não termos um perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Hebreus 3:12. Em sua jornada espiritual, você já tomou a decisão importante de crer na palavra de Deus com todo o seu coração, independentemente de sua experiência pessoal? Às vezes, a experiência pode parecer distante da palavra de Deus, e é fácil cair na armadilha da incredulidade. No entanto, é fundamental confessar, declarar e orar de acordo com a palavra de Deus. Isso fortalece nossa fé e nos ajuda a vencer qualquer incredulidade. Quando oramos em conformidade com a palavra de Deus, nossa fé cresce. Lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 11:24, onde ele nos instrui a crer que já recebemos o que pedimos em oração. Assim, é crucial afastar a incredulidade e crer firmemente na palavra de Deus. Resista às acusações do diabo e confie que o sangue de Jesus já purificou você de seus pecados. Não deixe que a incredulidade seja um obstáculo em sua jornada de fé. O que escrevemos até aqui trata das coisas que podem nos impedir de receber as respostas às nossas orações devido à acusação que nosso próprio coração faz. É fundamental compreender que Cristo Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, fazendo com que não sejam mais um problema diante de Deus, pois o Filho de Deus já nos redimiu. Do nosso lado, basta que nos arrependamos e confessemos os nossos pecados. Quando seu coração o acusa, e você já confessou seus pecados a Deus e acertou essa situação, mas ainda assim, aquela memória pecaminosa retorna, é importante reconhecer que isso é uma acusação do diabo. Não aceite essa acusação. Em vez disso, resista a ela e declare que o sangue de Jesus já o purificou desse pecado. Agradeça a Deus por tê-lo perdoado. Lembre-se de que você foi lavado, redimido e escolhido pelo Senhor. Você está em Cristo e Deus já o perdoou por meio dele. Portanto, não dê ouvidos às acusações do diabo. Em vez disso, mantenha-se firme na verdade do perdão que você recebeu por meio de Jesus Cristo. Sua fé e confiança devem estar ancoradas na obra redentora de Cristo. E você pode viver em liberdade, sabendo que seus pecados foram perdoados e que você é amado e aceito por Deus. Sempre vá ao seu Pai Celestial e ore com total confiança. Se por acaso houver algo que esteja impedindo, o Espírito Santo te mostrará. Mantenha-se aberto a Deus, pedindo que Ele revele qualquer coisa que possa desagradá-lo. Entre com confiança na presença do Senhor, conforme a palavra de Deus nos orienta. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Este é um privilégio que temos como crentes, permitindo-nos aproximar do trono da graça de Deus em confiança, sabendo que Ele nos perdoa e nos socorre em nossas necessidades. Hebreus 10:19 também nos lembra que podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o que significa entrar na presença de Deus com ousadia e confiança. Graças ao sacrifício de Jesus, se você não acertou sua situação de pecado, isso pode estar impedindo suas orações. No entanto, se você confessou e acertou seu pecado diante de Deus, então entre com tranquilidade na sua presença. Não permita que seu coração o acuse continuamente. Se você já confessou e acertou seus pecados, mas ainda se sente pesado no coração, entenda que isso pode ser um ataque do maligno. Resista a essas acusações e lembre-se de que o sangue de Jesus já o purificou. Agradeça a Deus por seu perdão e por ser aceito em Cristo, e deixe de lado as acusações do diabo. Orações impedidas por oposição do diabo. Uma outra coisa que pode então impedir também as nossas orações de serem respondidas é a oposição maligna. Nós vimos isso no capítulo anterior, na experiência do profeta Daniel. Peço que você leia com cuidado o capítulo 10 de Daniel. Não há necessidade de repetir aqui o que já vimos antes. Contudo, se restou qualquer dúvida, ou se você veio direto a esse capítulo, retorne ao capítulo anterior para ler a respeito dessa experiência de Daniel. Por vezes, enquanto você ora sobre certos assuntos, parece que a resposta está demorando. Nem sempre é algo maligno. Pode ser devido a razões que já discutimos anteriormente, relacionadas ao pecado. Mas se, no seu espírito, você sente que há algo maligno ocorrendo,
Pode declarar: em nome de Jesus, não aceito nenhuma interferência de Satanás neste assunto sobre o qual estou orando. Que toda oposição maligna seja derrubada. Creia e mantenha firme essa declaração de fé. Muitas vezes, a resposta está demorando devido a uma batalha espiritual que você não está percebendo. Nesse caso, você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, se houver alguma interferência maligna neste assunto, sobre o qual estou orando diante de Ti, eu não a aceito, em nome de Jesus. Mostra-me, e Deus mostrará. Ele dará o sentimento correto no seu coração. Se o Senhor confirmar que se trata de oposição maligna, comece a resistir ao diabo. E você pode ter a certeza de que, como a palavra diz, ele fugirá. Tiago 4:7. Você verá a resposta chegar até você. Permita-me resumir o que disse neste capítulo. Se o seu coração o acusar de alguma coisa, não permita que isso impeça a resposta às suas orações. Se houver pecado, se houver culpa, não fique paralisado, mas arrependa-se, vá ao Senhor e confesse. Assim, você pode ter plena confiança de que será aceito perante Deus. Você não é aceito por ser bom ou santo. É aceito porque Jesus já pagou o preço por você. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Romanos 8:1. Portanto, vá com confiança diante de Deus em oração, crendo que Ele se agrada em responder aos seus filhos. Estou certo de que, ao fazer isso, muitas das suas orações que não estavam sendo respondidas, começarão a ser respondidas. Que o Senhor te abençoe, respondendo às suas orações, e que a sua vida de oração seja uma forma de conhecer a Deus e de aprender o caminho da comunhão e do relacionamento com Ele.